Olá, eu me chamo Ellen Raíssa Oliveira, sou graduanda em Agronomia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e irei apresentar o trabalho Crescimento Inicial de Plantas de Amendoim oriundas de sementes tratadas com bioativador e bioestimulantes, escrito por mim, professor Clóvis Pereira Peixoto, Ademir Trindade Almeida, João Albani Costa, Elvis Lima Vieira, Daniela Oliveira Cunha e Valfeiro da Silva Pereira. Na Bahia, em especial no Recôncavo da Baiano, o amendoim é uma cultura que possui extrema importância no contexto socioeconômico. No entanto, em função da utilização de sementes de baixa qualidade, carência de assistência técnica e realização de práticas ultrapassadas, menores produtividades são frequentes nessa região, o que resulta em menor produção, mesmo com a exploração de uma extensa área cultivada. Assim, a adoção de técnicas que promovam maiores índices de germinação e qualidade fisiológica é crucial para elevar o potencial e desempenho das sementes e, consequentemente, induz a uniformidade das plantas em campo. Nesse contexto, a utilização de substâncias bioestimulantes ou bioativadoras pode auxiliar no crescimento e desenvolvimento inicial das plantas, pela sua capacidade de interferir em alguns mecanismos fisiológicos, pois favorecem a expressão do potencial genético mediante alterações nos processos vitais e estruturais. Promovem o equilíbrio hormonal, estimulam o desenvolvimento do sistema radicular, maior absorção de nutrientes, maior tolerância ao estresse hídrico, a fim de proporcionar um crescimento mais rápido e uma maior área foliar do vegetal. O bioestimulante Estimulate apresenta a capacidade de estimular o desenvolvimento radicular, aumentando a absorção de água e nutrientes pelas raízes, podendo favorecer também o equilíbrio hormonal da planta. É uma mistura de reguladores vegetais contendo o ácido intolbutírico, a cinetina e o ácido giberélico. Por sua vez, o bioativador Fertectil-Leg potencializa as funções fisiológicas dos vegetais com melhor nutrição mineral, assegura a máxima expressão do potencial genético, propicia melhor enraizamento, o que resulta em maior absorção de nutrientes, tolerância ao estresse hídrico ou excesso de calor, crescimento rápido e área foliar mais expandida. Dessa forma, objetivou-se com esse estudo avaliar o crescimento inicial de plantas de amendoim após a aplicação direta nas sementes do bioativador Fertectil-Leg e do bioestimulante Estimulate. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fisiologia Vegetal e na Casa de Vegetação do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O esquema experimental constou de 10 tratamentos arranjados em um esquema fatorial 2x4+2, em que o primeiro fator é representado pelos produtos Fertectil-Leg e Estimulate e o segundo fator pelas doses, 4 ml, 8, 12, 16 ml de Fertectil-Leg por quilograma de sementes, 6 ml, 12, 18 e 24 ml de Estimulate por quilograma de sementes. Os tratamentos adicionais foram a testemunha absoluta, em que não houve aplicação de nenhum produto, e a testemunha relativa, em que foi aplicado 5 ml de água por quilograma de sementes. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com 3 repetições. As sementes foram distribuídas em sacos de polietileno preto de 15 cm de largura por 15 cm de comprimento, com a capacidade de 2 kg, preenchidos com substrato composto de terra de superfície, terra de subsolo, compostagem e super simples. Inicialmente foram colocadas 3 sementes por saco em cada repetição, conforme mostra a figura. Aos 14 dias após a semeadura, realizou-se um desbaste, deixando apenas uma planta por saco, conforme mostra a terceira figura. Aos 30 dias após a semeadura, foram avaliadas a altura de planta, medida com o auxílio de uma régua graduada em milímetros, o diâmetro da haste principal, o número de folhas, a massa da matéria seca das diversas frações da planta, raiz, hastes, folhas e gistos foliares, foi obtida após essas plantas permanecerem em uma estufa de ventilação forçada na temperatura de aproximadamente 65 graus Celsius até atingirem massa constante. Também foi determinada a área foliar com o uso de um extrator de área conhecida. Os dados avaliados foram submetidos à análise de variâncias do teste F
e complementada por modelos de regressão para identificar o efeito de doses dos produtos sobre as características. Para as análises estatísticas, foi utilizado o programa estatístico SISVAR. Observou-se que, para o diâmetro da haste principal, houve um aumento de 13,79% para os tratamentos que receberam a aplicação do produto Fertictil-Leg, quando comparados com o tratamento testemunha absoluta, e um aumento de 6,45% quando comparado ao tratamento controle com água destilada e os tratamentos que receberam a aplicação do produto estimulante. O diâmetro da haste principal é um indicador de vigor no crescimento inicial de plantas de amendoim, pois demonstra acúmulo de matéria seca alocada, de forma que esta possa ser redistribuída para a emissão de hastes, possibilitando novos pontos de inserção de legumes, o que poderá resultar em maior produtividade. Também se observou que a média da massa da matéria seca de raiz foi menor para a testemunha absoluta, em que não houve a aplicação de nenhum dos produtos testados, e quando se compara entre os produtos, os maiores valores foram verificados nos tratamentos com aplicação de Fertictil-Leg, com aumento de 30,68% na massa de matéria seca de raiz. A massa da matéria seca de raiz pode ser um indício de plantas mais vigorosas e com potencial de absorção de água e sais minerais, sendo também um indicativo de crescimento e desenvolvimento da planta. Portanto, o uso de bioativador Fertictil-Leg no tratamento de sementes de amendoim promove um aumento de 13,79% no diâmetro da haste principal e 30,68% na massa da matéria seca de raiz e resulta em um maior crescimento e desenvolvimento da planta. Nós agradecemos à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia por todo o suporte e apoio com a disponibilização dos laboratórios para a realização deste experimento, à FAPESB, CAPES, CNPq, ao Governo do Estado e ao Governo brasileiro, e também ao Grupo de Pesquisa do Manejo de Plantas em Ecossistemas Neotropicais por todo o apoio e colaboração. Estas foram algumas das referências consultadas para a elaboração deste trabalho. Muito obrigada pela atenção.